Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos do grupo de leitura da Casa Adelino de Carvalho. É com muita alegria que retornamos ao nosso estudo nessa quarta-feira e iniciando a obra Nosso Lar, autoria espiritual André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Vamos nos deleitar com muitos ensinamentos e aprender um tanto mais cada vez que relemos esta obra magnífica. E para dar início, nós vamos pedir a nossa Yandra para fazer a prece de abertura para nós. Boa tarde a todos, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos a Deus, nosso Pai e nosso amado Mestre Jesus, por mais essa dádiva de estarmos aqui nesse momento de aprendizagem nesse dia de hoje. Pedimos pela saúde dos enfermos e que Deus possa estar presente em todos os ambientes em desarmonia, levando paz, amor e fraternidade à humanidade inteira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livra, Senhor, de todos os maus, pois vosso reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Pedimos a Deus que esteja presente nesse momento em que estamos todos voltados no mesmo propósito de estudo e reforma interior de nossas almas. E com a bênção de Deus e de todos os mentores espirituais da Casa Adelino de Carvalho, pedimos para iniciarmos esse estudo de hoje com as bênçãos de Deus. Que Jesus ampare e abençoe a todos. Nós agradecemos a nossa querida Yandra por essa bela prece com esse fundo musical maravilhoso, não é isso? E agora vamos pedir a Alessandra para dar início à leitura para nós. Boa tarde a todos, dando início ao estudo do livro Nosso Lar, Novo Amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embora os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual da reencarnação. Funciona o esquecimento temporário com a bênção da divina misericórdia. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo, irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. Boa tarde, que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra pela leitura que ela fez para nós e agora pedimos a Nilma para fazer o comentário. Boa tarde, amigos e amigas. Nós estamos hoje numa quarta-feira diferente, né? Estamos sim dando continuidade aos nossos estudos, nosso grupo de leitura, mas nós estamos também iniciando, né, esta nova obra, né, que Chico nos deixou. Agora vamos seguir com André Luiz, né? Essa que é o livro Nosso Lar. A gente está muito grato, muito feliz e muito estimulado, né? Esperançosos dessa nova empreitada que vamos seguir juntos, né? Para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para melhor nos esclarecermos. É uma obra que a gente
tem bastante comentários, o que nos fortalece o estímulo, né? Mas também, sobretudo, pela preciosidade dos ensinamentos que André Luiz nos traz, né? Através das mãos abençoadas de Chico. Então, nós já iniciamos aqui, né? A companheira Alessandra já leu aqui o prefácio, Novo Amigo, uma parte, né? A quem eu agradeço a parceria, continuarmos juntas, né? Nessa empreitada que estamos iniciando. E agradeço também a todos os companheiros e a casa abençoada que nos permite este caminhar. Então, nós temos aqui, né, quando Emmanuel nos diz, né, que ele vai fazer uma forma diferente, né? Ele começa dizendo que esse prefácio será de uma forma diferente, que ele não vai exaltar, né, os méritos, né, da personalidade do autor, né? E que talvez os companheiros, né, mesmo que os companheiros encarnados procurassem o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Então ele já vem nos orientando, né, a necessidade do anonimato. O anonimato é filho do legítimo entendimento, muito bonito isso, né? E do verdadeiro amor. Então, o anonimato, filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Porque é uma prova, não é? Da possibilidade de avançarmos, de crescermos, né? E, portanto, é uma prova de amor, né? E aí ele segue dizendo ainda, né, que nos orientando que para redimirmos do passado escabroso, né, então modificam-se as tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Então ele diz mais que é uma bênção da misericórdia divina esse esquecimento temporário, né, irmãos e irmãs? E a gente, é muito bom fortalecermos em nossas reflexões essa ideia, porque isso nos ajuda a entender melhor, né, o nosso dia a dia, a procurarmos viver com melhor compreensão, com mais resignação, né, com mais entendimento, né, com os nossos familiares, com as pessoas que nós convivemos, não é? E ele diz ainda que André Luiz precisou cerrar a cortina sobre si mesmo, né? Muito interessante isso, né? É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre, diz ele, nem o autor humano, né? Mas vai apresentá-lo como um novo amigo, irmão na eternidade. Muito bonito isso também, né? E aí ele diz ainda, Emmanuel nos reflete conosco ainda, que essas valiosas impressões, né, que traz para todos nós, mostrando-nos, né, a possibilidade, né, de despojar-se de todas as convenções, né, que André passa, né, essa necessidade que André passou de despojar de todas as convenções, inclusive do próprio nome, né, para não ferir corações amados, né, que porventura poderiam estar envolvidos nos velhos mantos da ilusão. Então, muito bonito isso, para não ferir corações amados. A gente percebe a caridade, né, do nosso André Luiz e da oportunidade, né, que ele está tendo e nos passando, né, oportunidade de aprendizagem, a oportunidade de reflexão, de crescimento, não é? E aí ele termina dizendo uma frase deslumbrante, né, que termina essa parte, né, que nós estamos, que é: os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então nós achamos isso de uma profundidade, né? Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância. É muito bonito isso, né? A gente recorda até lá nos idos, uma das primeiras frases que me chamou a atenção na vida, eu deveria ter aí por volta de 10, 12 anos, eu não me lembro exatamente onde mais, né? Era ainda muito nova, mas era já nos caminhos da doutrina, acompanhando meu pai, que dizia, nunca esqueci, ela dizia assim: se a tua luz brilha, não ofusque aos outros com a tua luz, né? Não lembro como era a referência, mas é uma frase que sempre me marcou, não é? E a gente fica muito grato de ver toda essa proposta,
né, que André Luiz nos apresenta, a proposta de melhorar, de oportunidade para nos fortalecermos no nosso crescimento, no nosso avanço. Estou observando também que esse relato completa agora, dia 3 de outubro próximo, 78 anos, né, desse prefácio. E a gente percebe quão necessário ele é às nossas vidas, não é? Então, é pela eternidade mesmo. Somos gratos por essa oportunidade. Uma boa tarde a todos. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Nilma por seu comentário para nós. A gente sempre fica assim tão envolvida, não é, com a obra que está iniciando e depois continua, a gente envolve também até o fim, né? E agora vamos pedir a Ivana para dar continuidade na leitura para nós. Boa tarde, minhas queridas amigas, boa tarde, queridos amigos. É com muita alegria que vamos fazer a leitura de um trecho do livro Nosso Lar, do início do prefácio de Emmanuel. E vamos continuar a leitura. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida, além túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural e justíssimo. Não comentaríamos, desse modo, qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de modalidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Agradecemos e desejamos a todos uma boa tarde. Muito obrigada e um abraço. Nós agradecemos a nossa querida Ivana pela leitura, e o Paulinho colocou aí que foi essa página de Emmanuel foi no dia do nascimento de Allan Kardec, né, 3 de outubro. E se a gente olhar a data, 1943, Chico Xavier tinha apenas 33 anos, com uma responsabilidade imensa, né? Você colocou, não é mera confidência, depois corrigiu coincidência, e existiu uma confidência por aí também, né? Mas agora vamos passar aos comentários, pedindo ao Paulinho para fazê-los para nós. Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós vamos comentar esse trecho que a Ivana acabou de ler, do livro Nosso Lar, que é a apresentação que o benfeitor Emmanuel, responsável por toda a obra mediúnica de Chico Xavier, faz sobre este livro. E ele começa os comentários
falando que vem apresentar um novo amigo. E eu estava aqui pensando, né, que, na verdade, Emmanuel nos apresenta ao mesmo tempo dois verdadeiros amigos. O prezado irmão, o querido André Luiz, que traz as suas experiências e que eu tenho certeza vão muito além daquilo que ele já conseguiu deixar aqui no livro Nosso Lar para nós, mas também o Emmanuel nos apresenta o próprio livro Nosso Lar, que na verdade é para nós como que um GPS do plano espiritual. Esse livro é tão querido para nós porque nós já o estudamos várias vezes, desde os tempos de mocidade, lá pelos idos de 1973, depois com a evangelização, com a pré-juventude. E esse livro é muito interessante, porque mesmo que tenhamos estudado ele tantas vezes, nós estamos preparados para as grandes surpresas que ele ainda traz para nós. Como diz o Wallace Leal, não é? Os grandes gênios têm lampejos de genialidade. Mas essas grandes almas que traduzem o Espiritismo para nós aqui na Terra são gênios o tempo inteiro. Talvez por isso lancem tanta luz dos seus escritos, das suas psicografias, através do nosso querido Chico Xavier, o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Então agora nós vamos comentar o trecho que a Ivana leu, que Emmanuel nos diz assim: reconhecemos que este livro não é único, e realmente houveram muitas tentativas de trazer para nós as imagens e a realidade do plano espiritual. Mas, com todo respeito aos outros escritores, né, o que eles conseguiram fazer foi um retrato falado muito rústico, comparado com esse que André Luiz traz para nós, pois nos fala do relevo, nos fala da arquitetura, nos fala das relações humanas pelas quais a espiritualidade se relaciona não só entre os benfeitores elevados, mas sim e principalmente com tanta bondade, com tanta compreensão em relação aos sofredores que conseguem a bênção e o mérito de adentrar as portas de nosso lar. Então, realmente, o Nosso Lar é um livro muito feliz porque ele é completo, né? E o Emmanuel nos diz assim que, entretanto, de há muito eles pretendiam trazer do círculo espiritual aqui para a Terra alguém que fosse capaz de transmitir o valor da própria experiência. E é isso que André Luiz faz. Com muita humildade, com muito desprendimento, André Luiz conta as suas impressões do momento do desencarne até o recolhimento e as primeiras tarefas na grande cidade espiritual que é Nosso Lar. Então, a experiência do André Luiz é muito importante para nós, porque além dele narrar com riqueza de detalhes, né, tudo o que aconteceu com ele, o que ele sentiu, ele traz para nós, né, detalhes que nos deixa entender, né, que nos permite compreender sobre a ordem que preside todo esse esforço dos desencarnados laboriosos, né, nas esferas invisíveis ao olhar humano. Embora é bom que se diga, né, que essas paragens espirituais estão intimamente ligadas com a Terra. E eles já previam que muitos companheiros da doutrina, né, sorririam diante do primeiro contato com essas informações, né, com a narrativa das passagens, né, pois isso não era o habitual nas trocas entre o plano espiritual e o plano material, né? Então ele diz assim, é mais que natural, é justíssimo, né? Porque
como que a gente vai compreender de primeira, assim, aquilo que a gente não tinha tido nenhuma informação ainda, né? Por isso ele diz, não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia, pois todo leitor precisa analisar o que lê. Olha o respeito pelos leitores, né, desse primeiro livro, desse grandioso livro que Chico Xavier traz, alusivo à vida no plano espiritual, né? Então ele fala que se reporta tão somente ao objetivo essencial do trabalho. Então ele encerra dizendo assim: o Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências, nesse campo imenso de novidades. Todavia, não deve o homem descurar-se de si mesmo. Olha a importância do Evangelho na obra espírita, pois ao mesmo tempo que nós temos o direito de conhecer, de desvendar todas essas instâncias do plano espiritual, devemos ter sempre em mente que o essencial para nós, para a nossa própria sobrevivência nesse mundo futuro de cada um de nós, é a prática do Evangelho, é colocar-nos em condições de igualdade com aqueles que batem à nossa porta, muitas vezes esperando uma palavra amiga, um pedaço de pão. Uma boa tarde e muito obrigado a vocês. Desculpem o alongamento das palavras. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulinho por seu comentário maravilhoso e essa música também aí no fundo musical maravilhosa, não é? E para prosseguir, nós vamos pedir agora a Isabel para fazer a leitura para nós. Boa tarde, queridas irmãs e irmãos do nosso grupo de estudo da Casa Adelino de Carvalho. Dando sequência ao estudo de hoje do livro Nosso Lar, de André Luiz e nosso querido Chico Xavier. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar no conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez no serviço do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando roupagens de carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se à luta humana e a sua oportunidade, sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, uma função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que não a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto
que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos dos cristãos em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 3 de outubro de 1943. Obrigada a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Isabel pela leitura que ela fez para nós. E parece-me que foi você, né, Isabel, que trouxe as notícias de nossa querida Zilda. A ela o nosso abraço também. E agora nós vamos pedir a Cidinha para fazer o comentário para nós. Queridas amigas e amigos, boa tarde. Agradecemos a Deus a oportunidade que tivemos de estudar e conhecer a vida do apóstolo Paulo, trazida até nós pelo Espírito de Emmanuel. E hoje começamos com outro livro, outro autor, André Luiz, e o livro Nosso Lar. Mas, de início, uma página de Emmanuel apresentando-nos o novo amigo. Depois da leitura de nossa querida Isabel, vamos lembrar da recomendação de Emmanuel, que nos fala de nosso interesse pelos trabalhos e experiências no campo do espiritismo, mas nos recomenda não descuidarmos de nós mesmos. Podemos investigar fenômenos, unirmos verbalmente à doutrina, doutrinar consciências, fazer proselitismo que, por mais que mereçam respeito no nosso plano, devemos, antes de tudo, aplicá-los a nós mesmos no serviço do bem, amplificando nossos potenciais. O homem terrestre não é desprovido de bens espirituais. É filho de Deus em corpo de carne, lutando para a sua elevação na escola abençoada da terra. A luta humana é a sua ferramenta de trabalho. A restauração do cristianismo puro se dá através do intercâmbio com o invisível que é sagrado. Porém, todos devem trabalhar suas necessidades próprias no lugar onde Deus o colocou. Aí Emmanuel nos diz que André Luiz irá nos dizer da maior surpresa que teve na sua morte carnal, quando foi colocado frente a frente com a própria consciência. É através da consciência que conheceremos nosso lugar no universo, se trabalhamos o céu dentro de nós, se permanecemos no purgatório ou nos lançamos nos abismos infernais. A terra é oficina sagrada e ninguém a desprezará sem pagar o preço do engano funesto a que se lançou. E nos recomenda para guardar a experiência de André Luiz em nossa alma. Esta experiência mostra que muito menos que afeiçoarmos a nossa vida terrestre, temos que vivê-la com nobreza em qualquer religião que professarmos, dirigindo-nos ao Cristo, aos seus ensinamentos, pois necessitamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Boa tarde, obrigada e fiquemos todos com Deus.
Nós agradecemos a nossa querida Cidinha por seu belo comentário e agora pedimos a Mara para fazer a leitura para nós. Boa tarde a todos, minhas queridas amigas. Paulinho. Hoje, então, é com muita alegria que nós estamos iniciando o estudo do livro Nosso Lar. Esse livro maravilhoso, referência, né, na vida espírita. Então, vamos ler aqui o trecho da mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Vamos parando por aqui. Uma boa tarde a todos. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Mara pela leitura que ela fez para nós, com essa música também agradabilíssima. E agora nós vamos pedir a Silvana para fazer o comentário. Boa tarde a todos. É com muita alegria que iniciamos o livro Nosso Lar, né, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E vamos tentar aqui, porque André Luiz, né? Vamos tentar aqui tecer alguns comentários. Me desculpem aí alguma coisa, viu? Antes. André Luiz nos diz que o nosso espírito é eterno e que nós passaremos por várias encarnações, né? E o que nós passaremos após a morte dependerá simplesmente de nossas ações no mundo terreno, de nossas atitudes, né? Do nosso comportamento. E o nosso espírito vai percorrer ainda várias etapas até atingirmos a plenitude, né? Que é o nosso caminho de todos, né? Vai demorar, mas nós vamos chegar lá. E ele compara nosso espírito aos rios, que percorrem vários caminhos antes de desaguarem no mar. E nesse caminho que ele percorre até chegar no mar, ele vai absorvendo vários afluentes. Então, ele faz essa comparação conosco. Assim como somos nós, durante o nosso caminho para atingir a perfeição, até nós desaguarmos, então nós vamos adquirindo influência, né, de muitos espíritos, de pessoas quando estamos encarnados e no mundo espiritual também.
E a morte em si, ele fala que é muito simples, que ao deixarmos essa roupagem física, nós não é porque nós deixamos a roupagem física, nós já vamos tornar, desencarnamos, já vamos tornar espíritos iluminados. Não, temos um caminho longo a percorrer ainda, né? Então ele fala, nós temos misteriosos caminhos a percorrer. Por quê? Nós temos que superar os nossos dramas, conhecermos a nós mesmos em detalhes, antes desse processo do aperfeiçoamento espiritual. Então, ele diz que nós seríamos muito infantis se nós achássemos que, assim que desencarnássemos, resolveríamos questões transcendentais do espírito. Não é assim, né? É devagar, né? Me desculpem as falhas. Muito obrigada a todos. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Silvana pelo seu comentário. Não preocupa com falha, não. Nós todos estamos aqui para aprender, né? E agora vamos pedir a Yandra para prosseguir na leitura para nós. Boa tarde a todos, dando continuidade à leitura do livro Nosso Lar. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aí, por toda parte, os séculos em doutrina os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem catedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Boa tarde, que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura que ela fez para nós e agora vamos pedir a Ana Cláudia para fazer o seu comentário. Boa tarde, queridos amigos do nosso grupo de leitura. É com alegria que estamos nos reunindo hoje, na quarta-feira, para dar início ao estudo dessa obra, Nosso Lar. E eu adoro esse livro, confesso que eu já li ele muitas vezes, gosto muito dessa história, já vi o filme também, acho que a maioria, todo mundo já assistiu. E eu gosto muito do jeito que o André Luiz escreve também, porque a gente observa a diferença entre André Luiz e Emmanuel. O André Luiz ele é mais direto, mais objetivo, ele não tem muito, não há um lirismo, não há aquela coisa que no Emmanuel é quase poética, né? Nele a gente observa essa forma do pensamento exato, né? Um pensamento mais científico, um pensamento mais objetivo, mais direto, né? E as palavras que ele traz aqui nessa apresentação dele, né, do livro, nessa mensagem maravilhosa. E ele começa, né, o trecho que a Yandra terminou de ler para nós aqui, ele fala assim, olha, a existência é um ato, né? Então a gente fica imaginando uma peça teatral, né, que tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato e tal. Então, uma existência humana é um ato. Um corpo é uma veste, é uma roupa, é uma das roupas que você vai usar, um dos personagens que você vai interpretar. Um século, na eternidade, é um dia. Um serviço, uma experiência. O serviço, o trabalho é sempre uma aquisição de experiência. Um triunfo, uma aquisição. Você trabalhou, você conquistou
Então você triunfa. E isso a gente pode pensar tanto na questão material como na questão moral. E a morte? É lindo, e isso aqui é lindo, um sopro renovador. Né? As pessoas têm mania de não gostar de falar de morte. Eu acho uma bobagem isso, porque a gente tem que falar da morte, sim, porque a morte é uma coisa que todos nós sabemos que... Todos nós temos certeza que ela existe, que ela vai acontecer em algum momento que a gente não sabe qual é, mas o André Luiz traz uma coisa diferente, um sopro renovador, quer dizer, puxa vida, morrer é bom porque eu posso recomeçar, é um sopro, é um gás que você pode conquistar. Mas aí ele questiona: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda? É para a gente refletir esse questionamento dele. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Será que nós podemos falar isso? Deliberações finais e posições definitivas? Não, o conhecimento não está pronto, nós não estamos prontos, nós estamos sempre em crescimento, em desenvolvimento, em melhoria, em evolução. E ele diz ainda que por toda parte, aqui no planeta, nós temos os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. E é importante a gente pensar nisso, porque é muito mais do que religião, muito mais do que o pensamento religioso ou filosófico. O que nós precisamos desenvolver, e o que o Emmanuel já diz lá no seu prefácio, nós precisamos de espiritualidade. Nós precisamos desenvolver o nosso lado espiritual. Não é o conhecimento espírita, não. A gente precisa desenvolver o nosso lado espiritual. E é bonito isso que ele vai dizer agora: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Nós precisamos de esforço, nós precisamos primeiro querer, depois nós precisamos perseverar nesse querer, nessa vontade, nesse desejo, para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ou seja, para que a gente possa compreender os ensinamentos do Cristo e que a gente possa trilhar os seus passos, cumprir com os seus ensinamentos, cumprir com as leis de Deus. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Então, entrar na academia do Evangelho do Cristo é mergulhar profundamente em nosso ser espiritual e reconhecer quantas existências, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes temos experimentado cometendo os mesmos erros, os mesmos padrões de comportamento. E aí, com esse ingresso na academia do Evangelho do Cristo, nós podemos mudar esses padrões de comportamento. E é isso que ele fala, que para nós a gente precisa de esforço. Porque às vezes a gente até quer, o desejo vem, a vontade está aí, mas às vezes a gente continua repetindo os mesmos padrões de comportamento, então não vai adiantar. Nós precisamos mudar esses padrões, nós precisamos dar respostas novas para situações que a gente já conhece, respostas positivas, respostas mais vinculadas aos ensinamentos de Jesus. É isso, prezados amigos, que Jesus nos abençoe, fiquemos todos com Deus e um grande abraço para todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia por seu comentário, agradecemos esse grande abraço, eu senti assim, grande mesmo, fiquei feliz.
Eu me recordei agora, vou contar para vocês rapidamente, da Celeste. A Celeste, quando nós duas gostamos também, como todos nós, do André Luiz, não é? Do Emmanuel, André Luiz, etc e tal. Então ela falava assim, o Dezinho, o Dedé. Olha que intimidade que a gente tinha com ele. Gente do céu, é para cair, é a bobeira nossa. É o Dezinho, você está lendo o Dezinho, é o Dedé. Então nós estamos lendo o Dezinho, né, gente? E agora a Volanda vai ler o Dedé para nós. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à leitura do livro Nosso Lar. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Muito obrigada e uma boa tarde. Nós agradecemos a nossa querida Volanda pela leitura que ela fez para nós. A Ana Cláudia colocou aí, realmente, né, são nossos amigos queridos. Mas eles sabem disso sim. Aí, se eles não estão ligados, o problema é deles, verdade. E agora vamos aos comentários sobre o livro do Dedé. Não, Dedé não, do Dezinho. Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos do grupo de leitura. É com muita alegria que estamos iniciando hoje o livro Nosso Lar, da série de André Luiz, do Espírito André Luiz, pela psicografia de nosso querido Chico Xavier. E nós estamos naquele ponto, é o prefácio, é a parte que André Luiz escreve, não é? Que a nossa Ana Cláudia já falou, que ele se refere e que é muito difícil ingressar na Academia do Evangelho do Cristo. Então, na parte que nos coube e foi lida pela nossa querida Volanda, André Luiz nos diz que é longa a jornada, o trajeto, é de muito trabalho. E ele considera como um esforço pobre, olha a humildade. Ele vai traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Então, a gente observa o espírito de humildade e o cuidado de não querer, não é? É o espírito ser aquele que vem transmitir tudo do mundo espiritual. Ele diz apenas uma ideia. Ele agradece, nos chama de amigos e ele está usando outro nome, um pseudônimo, André Luiz, né? Obedecendo ao caráter, à virtude da caridade, porque as pessoas que aqui ficaram, nem sempre elas têm condições de conhecer a verdade, porque no mundo espiritual nós temos o conhecimento tanto das nossas conquistas, das nossas vitórias, quanto das nossas derrotas. Então, ele não quer ferir a ninguém, porque ele coloca os valores coletivos acima da ideia pessoal do homem, do nome daquela pessoa, enfim, que está trazendo a notícia, não é? Ele diz outra coisa importante, não quer perturbar ninguém com a ideia da eternidade, ou seja, ele não quer
fazer com que as pessoas acreditem. Eu falei, tem que acreditar. Não, vamos analisar. É isso o projeto que a doutrina espírita coloca para nós. Projeto não, propósito, né? Então, ele convida que o nosso vaso se fortaleça em primeiro lugar, né? Para que a gente possa, de forma amadurecida, receber o que ele chama de ligeiras notícias. A quem? Ao espírito sequioso dos nossos irmãos que ainda se encontram encarnados, né, no caminho da realização espiritual. E nos fala também que nós entendemos que o Espírito, ele diz, né, que o Espírito sopra onde quer, mas é preciso que a gente tenha maturidade para recolher, nos diz em seguida, não é? O que está escrito neste papel, recolher no silêncio da simpatia e da gratidão, da atração e reconhecimento, do amor e do júbilo. Tudo isso mora em nossa alma e ele agradece tudo isso, né? Ele ainda arremata dizendo que guardará semelhantes valores com ele a nosso respeito. Olha que coisa maravilhosa, a vosso, que é o nosso respeito, né? Onde? No santuário do coração de André Luiz. E ele pede a bênção do Senhor, que é o nosso mestre, é o nosso médico, é o guia do planeta, é o espírito evoluído que nós conhecemos, que passou pela Terra. Então, nós agradecemos profundamente ao espírito André Luiz, ao nosso querido Chico Xavier, por essas páginas que vêm enriquecer não só a literatura brasileira, mas a literatura espírita, não só brasileira, mas mundial, mas sobretudo as nossas vidas, porque tomando conhecimento destes relatos, nós precisamos nos esforçar para exemplificar e para nos tornarmos melhores. Que Deus nos abençoe em mais essa etapa de estudo. Muito obrigada a todos, fiquemos todos com Deus. E assim, queridos amigos e amigas, já está passando um pouquinho, mas nós vamos pedir agora a Silvana para fazer a prece para nós. Boa tarde a todos, agradecendo mais uma vez a oportunidade do estudo, da convivência com os amigos, o auxílio dos guias espirituais que nos acolhem. Vamos fazer em homenagem a ele hoje, né? A prece de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor Jesus, dai-nos o poder de operar a própria conversão, para que teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar. Mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digne-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigada a todos, fiquemos todos com Deus.
Nós agradecemos a nossa querida Silvana, né? Que beleza que você fez a prece de André Luiz. Agradecemos a todos que fizeram preces, que leram, que comentaram e que apenas ouviram, né? E agora, como de costume, para comemorar a entrada desse novo livro, aguardamos os quitutes, tá? Um abraço para todo mundo e vamos assim, recolher o que a Rolanda vai enviar para nós. Fiquemos todos com Deus.